A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem chegado ao nosso conhecimento de pessoas que têm nos procurado, mandado áudio, perguntando sobre o rebatismo. Por quê? Porque muitas pessoas têm saído da seita Maranata e têm ido para outras denominações. E quando chegam lá, o pastor de lá ou o líder querem batizar de novo a pessoa, aquela que já foi batizada na seita. Então chegou também, para mim, um vídeo do Augusto Nicodemos, pelo Instagram. É um videozinho pequeno, eu vou deixar para vocês o link na descrição deste vídeo. E esse vídeo do Augusto Nicodemos fala sobre o rebatismo. É uma pergunta de caixinha que mandaram para ele. E a gente vai tentar esclarecer bem rápido aqui. Nós não vamos demorar aqui nesse vídeo e nem vamos dar aula sobre batismo nem nada disso. Depois o pastor Sola pode fazer uma aula mais aprofundada, um vídeo mais longo, mas é só para responder essa questão aqui, que diz assim a pergunta que mandaram para o Augusto Nicodemos. Fui batizado numa igreja neopentecostal. Agora sou presbítero. Preciso me batizar novamente? E olha então o que o Nicodemos respondeu. Ele disse assim, sim, na igreja presbiteriana, quem vem de seitas precisa ser rebatizado, porque nós cremos que o verdadeiro batismo, ele tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem que ser com água ou em água. Para nós, isso é indiferente a forma. Ele tem que ser ministrado por alguém que é pastor ou líder autorizado por uma igreja reconhecidamente evangélica. Dadas essas três condições, uma vez que as seitas não correspondem a isso, então nós rebatizamos os que vêm das seitas. Precisam ser rebatizados. Então ele colocou aqui algumas condições, para a validade de um batismo, ou critério. Vou colocar aqui para vocês, então, que ele deixou 3 condições, Então tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele falou com água, que no caso é por aspersão, ou em água, que é imersão. Tem que ser ministrado por um pastor ou líder autorizado por uma igreja reconhecidamente evangélica. Aqui estão as 3 condições dele. Então, irmãos, aqui, tudo bem, Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com água, que é no caso de aspersão. Esse batismo por aspersão, irmãos, eu não vi no Novo Testamento. Mas a gente vê mais por imersão. É quando a pessoa entra num rio ou entra em algum lugar com água. Ela entra na água e sai da água, Então, esse batismo por aspersão, que é o que eles fazem lá, não reconheço ele no Novo Testamento. E nem no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não fala nada de batismo, O Antigo Testamento, eles apenas ungiam as pessoas com óleo, Bom, primeiro a ser batizado, irmãos, que nós vamos olhar, então, alguns exemplos no Novo Testamento. Tem vários. Irmãos, eu vou deixar só 2 exemplos para a gente não estender esse vídeo. E o primeiro a ser batizado no Novo Testamento foi o Senhor Jesus. Então, vamos colocar aqui rapidamente como que foi o batismo do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 3, de 13 a 17, diz assim, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus diz, esse é meu filho amado, em quem me agrado, quem me compraz, Então o que a gente tem que observar aqui, irmãos? Jesus, ele foi batizado por imersão. Ele saiu da água.
Ele foi batizado na onde? No Rio Jordão, lá na Judéia. Ele foi batizado por um pastor? Ele foi batizado por um líder? Não, ele não foi batizado por um pastor, nem líder de uma igreja, como disse Augusto Nicodemos. E quem era então João Batista? Irmãos, na verdade, João Batista era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel, que era prima da Maria. Isabel, quando estava grávida, né? E Maria também, havia uma diferença de 6 meses ali da gravidez das duas. Então, Maria, quando foi contar para Isabel que ela estava grávida, João já se ali chutou, se manifestou ali no ventre da Isabel, da mãe, né? Ele chutou o ventre da sua mãe, quando Maria então foi visitá-la, estando ambas grávidas. Então não foi batizado no templo. João Batista é o que chamamos, irmãos, João Batista, olha, foi sensacional, né? João Batista, irmãos, ele é o que nós chamamos hoje, né? Que muitos chamam, né, de forma até pejorativa, de um desigrejado, né? João Batista, ele não concordava com o sistema religioso daquela época. João Batista, ele não concordava em que as pessoas se dirigissem ao templo para ficar ali imolando animais, pagando, gastando dinheiro, comprando animais para serem sacrificados, para que seus pecados fossem perdoados por Deus. João Batista, irmãos, ele pregava o Senhor Jesus, ele pregava que o Messias viria, né? Então, irmãos, João Batista, afinal, qual que era o cargo de João Batista? Qual que era o cargo dele? Ele era pastor? Não, já falei. Reverendo, bispo, apóstolo, sacerdote, fazia parte do sinédrio. Irmãos, João Batista não fazia parte de nada, como falei para vocês. João Batista, ele não tinha cargo nenhum, muito menos no sinédrio, que era quem fazia parte do sinédrio naquela época, que eram os sacerdotes, era assim, o topo, né, da carreira sacerdotal, era chegar a fazer parte do sinédrio. E João Batista, irmãos, ele andava na contramão. Ele não queria nada disso para a vida dele, ele queria era pregar que o Messias viria, que ele sim iria tirar o pecado do mundo. Irmãos, ele caminhava, como nós falamos, na contramão da religião. Enquanto as pessoas seguiam a lei, os religiosos, a fim de agradar a Deus, fazendo sacrifícios no templo, obedecendo a lei. Nessa época, eles obedeciam a lei, gastando seu dinheiro, como nós falamos, né? E é interessante, irmãos, que Isaac, 2000 anos atrás, havia, irmãos, perguntado ali para o seu pai Abraão: afinal, pai, onde está o cordeiro? 2000 anos depois, João Batista respondeu: ali está o cordeiro. É aquele ali que tira o pecado do mundo. É aquele ali, ele é o Messias, é ele que pode tirar o pecado do mundo. Ele é o cordeiro. Então João Batista, ele tinha esse papel, ele tinha essa função. Ele não tinha cargo nenhum, mas a função de dizer quem é que tirava o pecado do mundo. Quem é que era o Messias, né? Então, como nós falamos, João Batista, irmãos, ele não tinha cargo nenhum. Ele não era um líder reconhecido por uma igreja. Ele não era, aliás, pelo contrário, ele vivia, como se diz, à margem da sociedade, à margem do sistema religioso, né? E será que esse batismo de Jesus valeu ou não valeu? Valeu e foi confirmado por Deus, né? Então uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Outro